Olá pessoal, meu nome é Iago Souza, sou analista de varejo aqui da Genial e hoje estou aqui para falar de um dos assuntos que é mais comentados aí no mercado, que é sobre Magazine Luiza e Via Varejo. Vou falar sobre a prévia de resultados aí do quarto trimestre. As empresas vão divulgar aí os seus resultados nessa quinta-feira aí, dia 9, amanhã. Então a gente vai falar aí levemente do que pode vir aí para você estar preparado para esse resultado. Não esquece de deixar seu like e um comentário que se tiver alguma pergunta que a gente responde depois. Então, vamos embora lá. O que a gente pode esperar aqui para a Magazine Luiza e para a Via Varejo nesse quarto trimestre? Será que finalmente ela vai ter lucro? Elas vão ter lucros? Não é o que a gente espera, tá? Mesmo com a questão da sazonalidade, que é positiva nesse quarto trimestre, as duas ainda vão sofrer, diante aí de maiores despesas financeiras na versão ano contra ano. Então, olhando ali para essa questão de sazonalidade, a gente tem um caso atípico que a gente comentou aqui, que foi a questão da Copa do Mundo. Nunca antes na história aconteceu um evento de Copa do Mundo no quarto trimestre. Então pensa que a gente tem 3 eventos que são muito fortes. Tem a Black Friday, tem o Natal e a Copa do Mundo. É basicamente o que a gente chamou aqui de uma pistola com apenas uma munição, não tem direita volta, é atirar e segurar aí o que estava vindo. Ah, então, a questão de negociar com fornecedores, gerir estoque, ajustar a precificação, realizar orçamentos, a varejista ela precisava estar preparado para esse trimestre ou ela ia queimar o caixa operacional realizado ali do ano inteiro. O que a gente espera de fato aí para essas varejistas? Bom, a gente acha que Magazine Luiza ela vai acabar tendo um trimestre um pouco mais sólido do que a Via Varejo, isso mais por conta de uma recuperação ali importante das lojas físicas, tá, em Magazine Luiza. Não que a Via Varejo ela não vai ter uma recuperação, mas a Magazine Luiza ela vinha ali apresentando uma performance um tanto quanto ruim nas lojas físicas. E a gente espera que agora ela consiga melhorar essa performance e ela também vai se beneficiar ali da questão do capital de giro, que sazonalmente é muito favorável para esse trimestre. Então, provavelmente, Magazine Luiza ela vai gerar um caixa operacional, em níveis muito maiores do que a Via Varejo. Mas a questão ali de crédito, ela continua sendo um limitador de crescimento para as 2 empresas, quando a gente olha para a questão, de itens duráveis, a venda de itens duráveis, que é muito importante para o canal de 1P, ela é muito dependente do crédito, da concessão de crédito, porque lembra que esses itens eles giram a um ticket muito mais elevado. Então, para conseguir alavancar essas vendas, as varejistas elas recorrem à concessão de créditos, e aí ele consegue aumentar a receita bruta, mas aí tu tem agora a contrapartida de juros mais altos, inflação mais alta, então tem que tomar cuidado com essa concessão de crédito para ela não acabar pesando ali na questão das despesas operacionais, com maiores provisões para devedores duvidosos. Então, a gente precisa, as empresas precisam achar esse equilíbrio certo entre conceder crédito e não pressionar a sua margem operacional no trimestre. Então, o índice de custo de crédito, que é um dos índices que a gente pode acompanhar pelo Banco Central, ele está chegando ali em níveis muito parecidos com o que a gente estava vendo em 2016, quando a gente teve aquela crise institucionalizada. Então, é um sinal de alerta em que as varejistas elas já estão preparadas para esse cenário e nesse trimestre a gente não espera grandes alterações na questão de carteira de crédito. Justamente porque elas já estão preparadas, elas estão receosas em aumentar a sua concessão de crédito e de aumentar as suas despesas operacionais. A Via, por exemplo, a gente espera uma carteira de crédito ali que vai se manter flat na versão ali trimestre contra trimestre. Magazine Luiza é uma versão ali um pouco mais alta, ali ela vai conceder um pouco mais de crédito, mas ali algo parecido com o que foi no terceiro trimestre. Então esse custo de crédito mais pressionado, ele acaba limitando, como a gente já disse, a questão do faturamento, e limitando ali a questão da aceleração do 1P. Porém,
contudo, entretanto, todavia, Magazine Luiza ela tem ainda um um coelho dentro da cartola, Kabum. Quando tu olha para a Magazine Luiza, ela adicionou a Kabum, as vendas da Kabum, a partir do primeiro trimestre de 2022. Então, quando a gente olha para 2021, a base fica muito mais fácil de tu ver esse crescimento. Nesse quarto trimestre, ainda a base é muito fácil de bater. Afinal, no quarto trimestre do ano passado, tu não tem esse resultado da Kabum dentro do Magalu. Isso vai ser normalizado a partir do primeiro trimestre de 2023 agora, mas então o quarto trimestre ele fica muito fácil de acelerar, justamente por conta dessa aquisição. Para a questão ali de via varejo, a gente espera uma linha um tanto quanto flat, nenhuma grande novidade aqui. Então vamos embora lá falar sobre os resultados da Via no quarto trimestre. Como a gente já disse, lojas físicas ela vai continuar crescendo, um crescimento que a gente acredita ser ali de duplo dígito. Então ela vai crescer ali 12,1% ano contra ano. Nossa estimativa está chegando a 6,5 bilhões de reais. Um same store sales ali low single digit, então ali de 3,3%, revertendo aquela dinâmica ali de queda que foi no quarto trimestre de 2021, que foi uma queda. Lembra que no quarto trimestre e também lá no terceiro trimestre do ano passado, a gente teve essa queda de performance tanto na Via quanto na Magazine Luiza, tá? Em que o e-commerce ele começou a cair bastante por conta da inflação que começou a subir, as pessoas deixaram de consumir esses itens, então essa queda de 26,1% ele vem muito por conta dessa questão. Olhando para o e-commerce, um P então vai manter aquela dinâmica de queda, tá? Caiu ali 10,6% no terceiro trimestre. A gente espera que essa queda ela seja menor. A gente acredita ali que ela vai ser ali 6,8%, tá? Chegando ali a 3,9 bilhões de reais nesse trimestre. Um destaque, televisão, e isso aqui vai ser tanto para a Via quanto para a Magalu. Por que televisão? Televisão é um apetite que vem muito da Copa, tá? Vai comprar televisão para assistir o jogo. E no ano passado a gente não tinha um evento tão grande para estimular a venda desse item. Então é uma base que fica fácil de bater. Televisão vai ganhar penetração no P tanto para Magazine Luiza quanto para Via e é estimulada exatamente por conta desse evento. No GMV3P, a gente precisa lembrar onde que a Via está, tá? Porque são maturidades diferentes. Quando tu olha para a Via e quando tu olha para Magazine Luiza, são dinâmicas completamente diferentes. A Via ela está em um momento em investir nesse 3P. Ela era muito dependente das vendas de ticket médio alto, então ela vendia ali celular, ela vendia ali eletrônicos dentro dessa categoria, e agora ela está querendo aumentar a penetração de itens de cauda longa, itens que não são essenciais, como eletrônico, eletrodomésticos. Então, por exemplo, ela vai vender leite condensado, ela vai vender creatina ali dentro do 3P. Quando tu olha para esses itens, eles giram um ticket médio muito menor do que tu comprar uma geladeira dentro do 3P. E aí tu precisaria de uma elevação de volumes muito maior para que tu conseguisse neutralizar, essa queda do ticket e deixar o teu GMV ali flat ano contra ano. No terceiro trimestre, isso impactou bastante, ela caiu ali quase 40% no ano contra ano, e a gente espera uma melhora nesse quarto trimestre, tá? Existe uma dinâmica aqui que a gente precisa ficar atento, que é a partir de dezembro, a gente entra em uma base comparativa em relação à política de incentivo. A Via começou a subir o seu take rate, e a gente pega um pouco dessa dinâmica agora em que o crescimento do canal do 3P ele começa a vir muito mais pelo aumento de volumes e não mais por essa questão de elevação do take rate. Ela está aqui na parte baixa ainda dessa J-curve, na parte de investimentos, e ela espera aí que ao longo dos anos, tá? Isso aqui é só para ficar mais ilustrativo, mas não necessariamente esse ponto aqui vai ser 2023 ou 2024, não. Ao longo dos anos a gente espera essa recuperação aqui nesse canal do 3P. Então o GMV ali ele vai ser quase flat, 1,6 bilhões de reais, uma queda que a gente espera de 5% ano contra ano.
E é importante ficar de olho nesse 3P, porque provavelmente isso aqui vai ser um alerta do que a gente pode esperar para 2023. Esse quarto trimestre aqui pode ser ali algo que a gente pode perpetuar para ao longo do ano. Olhando então o GMV aqui, a receita bruta da Via, a gente espera uma aceleração ali de 6,5, receita líquida de 6,5, chegando a 8,6 bilhões de reais. Ah, indo para a questão de margens, a gente espera uma queda de margem bruta em relação ao terceiro trimestre desse ano, muito por conta da questão promocional, que é sazonal. Então, tu diminui um pouco os preços para que as pessoas consumam mais e tu aumente o teu faturamento. Só que a gente espera uma aceleração em relação ao ano passado. Por quê? Por conta exatamente da recuperação de lojas físicas. Quando tu vende por lojas físicas, tu tem uma margem bruta de contribuição maior. Afinal, lá nas lojas físicas, tu pode oferecer, vem aqui para o nosso crediário, vem aqui, a gente vai te oferecer garantia estendida, a gente vai te oferecer algum seguro. Então, essa é a dinâmica que a gente espera aqui para o trimestre. Um lucro bruto de 2,6 bilhões de reais, uma aceleração de 10,1% ano contra ano e uma margem de 30,1%, ali em média, que é o que foi ao longo do ano. Quando tu olha para as despesas, a gente espera maior despesas pessoais, a Via ela acelerou aí o parque de lojas ao longo do ano, foram mais de 90 lojas abertas, então essas 90 lojas que ainda não estão maduras, elas vão pesar um pouco mais aqui dentro das despesas. A provisão para devedores duvidosos, a gente não espera grandes surpresas, a gente falou ali a questão de que a concessão de crédito ela não vai ser muito alta, então a gente espera que a carteira de crédito fique flat trimestre a trimestre, então a gente não espera muitas movimentações aqui para provedores duvidosos, não para Via. E aumento ali com a questão de despesas judiciais. Embora tenha toda aquela questão de que os números de processos estejam caindo, a gente tem uma sazonalidade em que o judiciário ele entra de férias ali a partir do primeiro trimestre de 2023. No primeiro trimestre, na verdade, em todos os anos. Então, tu tem essa aceleração ali ao longo do quarto trimestre para tu dar conta desses processos. Então, é um aumento aqui um tanto quanto sazonal. No mais, um EBITDA ali ajustado de 647 milhões de reais, uma aceleração quase flat, 1% ano contra ano, e uma margem operacional de 7,5% ali, uma queda de 40 basis points ano contra ano, por conta dessas maiores despesas. Resultado financeiro pressionado, não tem muito como fugir, a Via está alavancada, mas cerca ali de 3 vezes a dívida líquida EBITDA. Então, quando tu olha para o lucro líquido ali, a gente espera um prejuízo líquido de 125 milhões de reais, uma margem negativa de 1,4%, revertendo ali o lucro que ela teve de 29 milhões lá no quarto trimestre do ano passado. Falando agora sobre o que esperar de Magazine Luiza, a grande estrela de Magazine Luiza aqui, que a gente espera, é lojas físicas. Quando tu olha para o resultado de Magazine Luiza ao longo desse ano, a gente teve uma performance pálida das lojas físicas. Uma aceleração ali de 2%, às vezes uma desaceleração. Desde o segundo trimestre de 2021 que a Magazine Luiza ela não vem apresentando uma performance positiva das lojas físicas. A gente espera que isso se reverta agora nesse quarto trimestre. A gente está com uma estimativa de uma aceleração ali de quase 13% ano contra ano, 4,9 bilhões de reais. Impactada aí muito pela questão de maturação das lojas. Lembra que a Magazine Luiza ela abriu bastante lojas ao longo dos últimos 2 anos. Nesse ano não, nesse ano na verdade ela fechou lojas. Então esse crescimento de receita de 13,1% vai vir ali com um same-store sales de 8,7% em nossa estimativa. Então, muito mais por conta dessas lojas que estão ficando maduras, tá? Essa aceleração das lojas físicas, ela ainda a movimentação, o fluxo de pessoas, ela ainda está abaixo do patamar pré-pandemia. Contudo, a gente vê uma maior conversão. As pessoas que vão para dentro da loja, elas estão comprando mais, tá? Independente de que o fluxo ela esteja sendo menor, a conversão acaba ajudando essa recuperação de lojas físicas aqui. No e-commerce, olhando para um P, como a gente já falou lá no início, um P tem essa linha surpresa que é a Kabum, então a gente espera que isso aqui cresça ano contra ano, chegando a 8,3 bilhões de reais, um crescimento de 15,6%.
ganho de market share aqui no trimestre. E olhando agora para o 3P, a gente já comentou também, mas ela está em uma diferente, ela está em uma diferente linha de maturidade em relação à Via Varejo. Então, a Magazine Luiza ela consegue surfar esse 3P ao longo desse quarto trimestre, muito ali por conta da questão da Copa. Eles investiram muito mais na Copa do que a Black Friday. Lembra que Magazine Luiza ela era conhecida por ter uma Black Friday forte. Então, por exemplo, ela fazia ali o show das Blacks, a Black das Blacks. Esse ano não teve isso. Esse ano ela investiu na Copa. Ela queria ganhar bastante ali com a questão da Netshoes, vender chuteira, vender álbum de figurinhas. E exatamente, foi isso que aconteceu, foi essa dinâmica que a gente espera. Então, a gente espera um crescimento de 16,5%, chegando a 4,8 bilhões de reais. Take rate também subindo, tá? No ano passado a gente já tinha um take rate que é estimado aqui, eles não abrem esse dado, mas é estimado por a gente, um take rate de 12,2%, e a gente espera que esse take rate ele chegue ali para 16,1%. Então, olhando aqui para a receita líquida da Magazine Luiza, a gente espera uma aceleração ali mid-teens, então de 15% ano contra ano, chegando ali a 10,7 bilhões de reais. Margem. Margem bruta, aceleração, muito por conta também da questão de lojas físicas em Boom tem uma margem maior, então fica fácil fazer esse crescimento aqui ano contra ano. Então espero um lucro bruto de 2,8 bilhões, uma aceleração de 19% ali ano contra ano, uma margem de 26 ali, menor do que o patamar da Via, normal também, ela sempre rodou com uma margem bruta menor do que a Via, não é grande coisa aqui. Então, uma margem de 26,3%, 109 basis points ano contra ano. Olhando para a questão de despesas, a gente tem aqui um PDD que vai crescer ano contra ano, porque diferente da Via que a gente não espera um aumento significativo da carteira de crédito, aqui na Magalu a gente deve ter um aumento ali parecido com o que foi no terceiro trimestre. Então o PDD ela vai acabar impactando um pouco mais aqui. E a questão de despesas operacionais, como a Magazine Luiza ela não abriu tantas lojas, na verdade ela fechou lojas ao longo de 2021, a gente espera um pouco de enxugamento ali, fazendo com que o EBITDA ele chegue ali a uma margem operacional de 5,9%. Então, uma recomposição muito forte ano contra ano. São 330 basis points ano contra ano que a gente estima. Então, EBITDA ajustado de 633 milhões de reais. Olhando para o resultado financeiro, ela também está alavancada, então a gente espera que a parte de despesas financeiras acabem comendo um pouco dessa recomposição que a gente viu na margem bruta. Olhando para o lucro bruto, olhando para o lucro líquido, a gente espera um patamar um pouco menor do que a Via vai apresentar. Espera que ela apresente um prejuízo de 80 milhões de reais, uma margem negativa de 0,9%, revertendo ali o lucro de 93 milhões lá no quarto trimestre. E agora a parte que a gente precisa falar sobre o ajuste de preços. Então, vamos lá. Quando a gente decidiu colocar o preço-alvo lá de Via Varejo e Magazine Luiza lá em meados de novembro do ano passado, a gente tinha um cenário macroeconômico que é completamente diferente do cenário macroeconômico agora. A nossa expectativa era que a Selic ela fosse cair para um patamar de 11%, e saindo então de 13,75% para 11%, uma queda ali de 275 basis points. Quando a gente começa a ver essa questão política fiscal do Brasil, em que a gente precisa adicionar um pouco desse risco país nessa expectativa de taxa de juros, e também olhando para a questão da inflação, que ela está persistentemente alta, principalmente para itens essenciais como a alimentação e também ali a questão da gasolina agora que ela volta a entrar no radar. Então a gente sai de uma taxa que a gente esperava em 11% para agora uma expectativa de uma elevação para 14,5%. Então, uma elevação de 75 basis points ao longo do ano. Como as teses de e-commerce elas são alavancadas, isso vai impactar bastante em relação ao preço-alvo. Então, o macro vai pressionar e a questão do micro também. E a gente acredita que a Via ela pode ser ainda mais afetada do que a Magazine Luiza por conta
dessa falta de alavancagem operacional da companhia. Como ela está em um outro momento de maturação, a gente espera que a Magazine Luiza ela consiga surfar um pouco mais no top line, diluir um pouco as suas despesas ali para a margem operacional, do que a Via Varejo aqui. A Via ela tem um montante ali de dívidas de 1,5 bilhões de reais que vai precisar ser pago ao longo desse ano. A gente não acredita que isso vai ser integralmente pago. A gente acredita que ela deve pagar ali 20% e rolar o restante da dívida para o longo prazo, mas isso também impacta aqui a questão do fluxo de caixa para o acionista esperado. Resumindo, incorporando então macro um pouco mais apertado e um micro também, a gente trocou o preço-alvo, reduziu o preço-alvo da Via para R$ 3,00, ante R$ 4,80, tá um upside ali de 60% em relação ao fechamento, e manteve a recomendação de manter. Ah, para a Magazine Luiza, a redução foi um pouco menor, saindo de 5,20 para R$ 5,00, um upside de 55% e também recomendação de manter. Um dos pontos que a gente precisa ligar aqui a luz amarela é a questão do caso Americanas, tá, no primeiro trimestre. Tanto a Magazine Luiza quanto o Mercado Livre, eles podem ser grandes players que vão ganhar com essa questão de Americanas, principalmente olhando para o online. E se isso se efetuar, de fato, isso aqui abre um precedente para a gente fazer um re-rate em breve em Magazine Luiza. Bom, pessoal, falei demais. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça aqui de deixar, de olhar o nosso relatório que está completo, é totalmente gratuito lá no nosso site do Genial Analisa. Então é só visitar analisa.genialinvestimentos.com.br, tá? E até a próxima.